Bom dia. Bom, esse horário que o pessoal já está mais esperto, melhor alimentado, dá para prestar mais atenção na palestra da gente. Já ministrei palestra em outros horários aí que eu sei o quanto é duro. É um prazer estar aqui representando a Hemisfério pela quarta vez, então, quarta vez em 8 seminários da EI. É um prazer renovado a gente estar presente aqui. Então vamos falar aí um pouquinho sobre a manutenção com os sistemas acrílicos cimentícios, sobre vida útil, benefícios e coisas do gênero. São exatamente 11 horas, né Tídia? Eu tenho tempo até às 11h31, né? Tem o juiz dá aquele minutinho a mais para poder marcar o gol de cabeça aos 47. Então vamos lá. Então, quando nós fazemos uma impermeabilização, uma manutenção, que o nosso assunto hoje é manutenção, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que ela seja uma manutenção simples. Manutenção tem que ser simples, tá? Com baixíssima complexidade operacional. Eu gostei muito de um exemplo que o Renato Giro comentou aí, principalmente nós que somos assim, temos uma idade mais rodada, do Fiat 147. Era um carro maravilhoso, mas a mão do mecânico não cabia lá. Cada vez que tinha que fazer uma pequena manutenção, tinha que desmanchar o motor, né, para fazer uma manutenção simples. Então, manutenção tem que ser simples. E quando que a gente tem que se preocupar que essa manutenção seja simples? Tá? É exatamente na hora do projeto. Eu já tenho que projetar sistemas que sejam de manutenção simples. E hoje existe um manual aí da norma 15575 a respeito disso, tá? que facilita todo esse contexto. Tá? E a terceira coisa que nós vamos apresentar, né? A novidade que nós vamos apresentar, o que os sistemas acrílicos cimentícios podem fazer por nós em termos de manutenção. Então, começamos aí pela manutenibilidade, Manual IB, as diretrizes da NBR 15575, norma de desempenho. Começando, a palavra manutenibilidade. Aí tem muitos dos senhores e das senhoras que ficam perplexos. Né? Falam, bom, eu vou numa palestra, o cara fala manutenabilidade. A outra fala manutenibilidade. Então, o que é o certo? O que é o certo, né? Eu diria o seguinte, aí eu fui pesquisar isso aí, manutenibilidade é poder receber manutenção. Manutenabilidade é a capacidade de receber manutenção. Ou seja, como dizem os japoneses quando falam francês visitando a Bélgica, c'est tout la même chose. Tá? Então, manutenabilidade e manutenibilidade é a mesma coisa. Vai de quem achar mais moderninho, aí algum termo diferenciado, fala uma coisa ou fala outra. Vamos lá. Dentro então, do que nós vamos apresentar, e algumas tabelas, tudo mais, é importante saber, nós temos 3 produtos que se enquadram na NBR 15575, que são o HEM 1144, ele se encaixa na norma 15885. Membranas acrílicas flexíveis com ou sem cimento. O HM 1135 se enquadra na NBR 11905, os rígidos, acrílicos rígidos, e o 1155 na NBR 16072, que são os aditivos para impermeabilizantes para argamassa. Tá? Aí nós temos essa tabela aí, que foi retirada do manual do IB, que vai entrar em circulação em breve, né? Até o final desse ano. O Zé Miguel Morgado está me confirmando que até o final desse ano, então vai entrar em circulação nacional esse manual do IB, e ele vai poder, inclusive, explicar melhor na palestra dele. Mas o que nós temos aqui? Aqui eu tenho que chegar mais perto porque eu não enxergo de longe mesmo, né? Nós temos a impermeabilização manutenível sem quebra de revestimentos e a com quebra de revestimentos. Uma coisa sempre que a gente tem que ter na cabeça é que quando não requer quebra
de revestimentos, eu posso ter uma vida útil de projeto menor. É fácil de entender isso, né? Se eu não preciso quebrar, eu posso fazer essa manutenção com mais facilidade. Então, a minha vida útil de projeto pode ser menor. E a recíproca é verdadeira com quebra de revestimentos. Então, vocês vejam que a gente dá como exemplo aí, impermeabilização de caixas d'água, jardineiras, mínimo de 8 anos, o intermediário de 10, superior de 12, enquanto que com quebra de revestimentos, por razões óbvias, eu preciso que a durabilidade seja muito maior, aí na faixa dos 20, 25 e 30 anos de vida útil de projeto. Aí, o enquadramento, lógico que eu não vou ler cada um desses itens, né? A gente pode até depois disponibilizar essas tabelas. De qualquer forma, se esperar até o final do ano, vai vir na tabela do IB. As aplicações, né? Então, por exemplo, uma caixa d'água potável inferior, eu posso utilizar qualquer um daqueles 3 produtos, né? Uma área externa com jardins, eu só posso utilizar o flexível, e assim por diante. Levando em consideração também que como a gente fala, a gente tem principalmente na hora do projeto, na hora de definir o que vai receber manutenção ou não, nós temos que levar em consideração sempre um raciocínio em termos de sistemas e não de produtos. Então, eventualmente, eu posso ter, numa mesma situação, a utilização de mais de um produto, tá? Por exemplo, um produto, vamos pegar um caso aí, uma caixa d'água potável inferior, numa cisterna, né? Eu uso um produto como um produto da norma 11905 para fazer a proteção contra eventual umidade negativa, né? Aquela que vem por trás das paredes, e depois, por ser uma estrutura sujeita à movimentação, eu utilizo um produto da norma 15885, né, para ter a flexibilidade necessária para, enfim, suportar fissuramentos, esse tipo de coisa, né? E eu posso também utilizar, não é bem o caso em reservatórios, mas em outras situações eu posso fazer depois uma proteção mecânica ou mesmo uma regularização com o uso de um aditivo. Então dá para usar as 3 coisas. Isso aí são apenas exemplos, não dá para a gente entrar em cada item desse, nem é o escopo dessa apresentação, tá? Aí a mesma coisa, uma continuação do assunto. Tá? Então, são todas as situações de impermeabilização estão aí contempladas. Bom, voltando então aos nossos sistemas, ao nosso sistema acrílico cimentício. Por que eu uso esse sistema? Quais são as vantagens, né? Essas vantagens dele, a primeira delas é a baixa espessura, resolver o problema de cota, tá? Vocês estão ouvindo bem? Eu como todo bom descendente italiano, eu movimento muito as mãos quando eu falo. E aí o microfone vai junto, né? Eu imagino que está tudo bem, todo mundo ouvindo? Então tá bom. Se quiser, eu jogo o microfone fora também e falo mais alto, não tem problema. Baixa espessura para resolver o problema de cotas. Às vezes eu tenho situações em que eu preciso escolher justamente o sistema que tenha mais baixa espessura para poder fazer a aplicação. Eu não vou ter lá os 4 milímetros de suficientes, né? Então, aqui nós temos alguns exemplos que foram utilizados, esses sistemas acrílicos cimentícios, onde a gente tinha problema de cota. Aí um terraço externo, né? Aí o que na época iria ser também uma sacada num empreendimento em Salvador, também um problema seríssimo de falta de espaço, de falta de cota. Um corredor, isso aí é uma situação de manutenção, inclusive, os 2 casos anteriores nós tínhamos, eram obras novas, essa aí é uma situação de manutenção, aí também, tá? Segunda vantagem do sistema, a formação de membranas seamless. O que é seamless? É uma forma afrescalhada
de falar sem emendas, né? É que falar que o meu produto forma membranas seamless, né? Dá muito mais ênfase do que falar que é sem emendas, né? Então, sem emendas, para eliminar os riscos de patologia nas emendas, né? Enfim, quando acontecem patologias nos pré-moldados, é justamente nas emendas, problemas de execução, tal, mas é aquela história, nós temos que nos prevenir também contra a questão da mão de obra. A mão de obra erra, né? Então, por isso que a gente sempre busca os sistemas mais simples, aqueles mais sujeitos a erro, né? Então, aqui nós temos um caso típico. Eu poderia ter trazido várias situações, mas eu procurei trazer essa, a rampa de garagem, né? Rampa de garagem, ela costuma dar muito problema de emenda, tá? Eu já cansei de ver, de me oferecer para reparar, e em muitos casos nós fizemos as reparações através dos sistemas acrílicos cimentícios de rampas que estavam vazando por problema de emenda solta, tudo mais, né? Nesse caso aí, particularmente, essa rampa tem 600 metros de comprimento em aclive. Bom, em aclive para quem está subindo, ou em declive para quem está descendo, né? Antes que me perguntem isso no debate. Mas não seria um declive, não. Pode ser aclive ou declive. 600 metros, é uma região bastante acidentada, próximo do metrô Parada Inglesa, em São Paulo. Então, a construtora já optou, na época, por problemas que ela teve anteriormente, optou pelo sistema de acrílico cimentício flexível para resolver essa situação. Essa obra é de 2004, está com 13 anos, sem problema até hoje, tá? Teve um vazamento, teve nada, está perfeita até hoje. Obviamente que, depois disso, ela recebeu uma proteção mecânica, proteção primária, tipo vassourado, e depois a concretagem em cima, ainda com concreto, com as ranhuras, para evitar derrapagem, aquele negócio todo. Está tudo perfeito até hoje, com 13 anos de idade. Outra característica, outra vantagem, ela é excelente, o sistema acrílico cimentício é excelente para áreas com interferências, tá? Então, aqui, o pessoal vai falar, todo ano esse cara apresenta a palestra da Estação da Luz. Acho que ele tem alguma coisa, né? Tem algum problema mal resolvido com o trem e tal, porque todo ano apresenta a Estação da Luz. E nós temos vários cases de Estação da Luz para mostrar hoje, né? O que é isso aqui? Basicamente, para vocês saberem do que se trata. Isso aqui é o que sobrou do Museu da Língua Portuguesa. Em 2015 teve incêndio, queimou todo o telhado. O que era o museu virou uma laje descoberta, tá? E assim vai ficar até que seja feito um novo telhado, até já está sendo licitado isso aí, para recomposição, né, e recuperação do MLP, do Museu da Língua Portuguesa. Por enquanto ficou uma laje descoberta, e o projetista, que é até um arquiteto aqui do Rio, o Wallace Caldas, ele especificou o sistema hemisfério, membranas acrílico cimentícias, para fazer a impermeabilização e ela poder ficar exposta, tá? Então, está aí, a foto, e vocês podem notar que é uma área com bastante interferência, que era o motivo desse slide aí. Uma área com bastante interferência. Esse sistema ele vai passando por cima das interferências, não precisa fazer recorte, não precisa fazer nada, tá? Aí, olha, cheio de vigas invertidas, né? Aí a foto está um pouco escura, mas vocês veem as interferências, inclusive desses escoramentos, né? Inclusive dos escoramentos. Esses escoramentos aqui, eles tinham umas sapatas, estão sendo retirados agora, eles estão fazendo a manutenção da manutenção para cobrir os furos que vão ficar e da retirada dessas sapatas, desses escoramentos. Mas isso aqui tem umas sapatas todas irregulares, uma coisa até feia de se ver. E só um sistema moldado no local, dessa forma, é que poderia
poderia dar essas características, sem problema de recorte, sem riscos, né, de vazamentos para os andares inferiores, até porque o fogo pegou nesse andar. Os andares abaixo estão sendo utilizados pela CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, são escritórios administrativos. Então, se vazar daí, vai cair na cabeça do funcionário da CPTM, que não vai ficar contente com isso. Aí uma outra situação também, olha como tem essas interferências, aqui junta problema de cota com interferência, esse negócio todo. A propósito, esse também é um prédio público, é a subprefeitura de Pirituba, tá? Uma das subprefeituras de São Paulo, de Pirituba, obra de 2007, está exposta também até hoje. E aqui eu me lembro, eu fui lá antes dessa aplicação, eles tinham baldes para catar as gotas da goteira, as mesas todas separadas umas das outras, para o pessoal poder trabalhar, e hoje nós temos essa situação aí de estanqueidade. Outra vantagem do sistema, resistência aos raios ultravioleta e ao intemperismo, né? Numa exposição, 24 horas por dia, os 7 dias da semana, tá? Então, voltando à Estação da Luz, lá também, então, tem que ficar exposto, sol, chuva, aquele ambiente de montanha do centro de São Paulo, né? Aquele ar puro, né? Uma outra situação também, uma laje, aquilo que a gente chama, como é que é mesmo, Zé? Laje sem uso, né? Uma laje sem tráfego, né? Quer dizer, uma área que sobrou lá em cima da casa, mas então foi impermeabilizada dessa forma e está exposta. Aqui, que vocês devem conhecer, pelo menos, eu acho que os arquitetos cariocas têm obrigação de conhecer a Casa Villiot, construída por um arquiteto chamado Villiot, né? Nos anos 30, particularmente acho que foi em 1935, ele construiu essa casa para sua própria residência, né? E depois do falecimento dele, isso aí foi doado para a Prefeitura do Rio, e hoje lá funcionava até pouco tempo atrás, não tenho certeza se hoje ainda funciona, uma biblioteca, fica na rua Sá Ferreira, em Copacabana, Biblioteca Popular de Copacabana, tá? Então aí vamos dizer, a grande sacada do arquiteto Villiot foi fazer essas lajes, né? Que eu particularmente acho muito bonitas, e usamos o nosso sistema aí de membrana acrílico-cimentícia para fazer a impermeabilização dessas lajes todas aí, com virada para baixo. Isso aí, quando eu apresento em palestra para aluno, eu uso como exemplo de quando não dá para virar para cima, tem que virar para baixo, mas a impermeabilização sempre tem que virar, a impermeabilização nunca pode terminar no nada, nunca pode terminar em ângulo de 90 graus, aquelas coisas que a gente sabe desde pequenininho. Aqui, voltando à Estação da Luz, isso aí é uma platibanda de 130 metros de comprimento. Funciona como marquise também. É obra de 2004, também está com 13 anos, esse negócio todo. O que aconteceu aí? Foi utilizado um outro produto, muito bom produto, acrílico cimentício, aí também. Só que um pouco menos de elasticidade, né? Em função de uso do tipo do componente B, nós vamos ver um pouquinho daqui a pouco essa questão do diferencial do componente B. E, enfim, não levar em consideração, produto adequado para a situação, mas não levar em consideração o excesso de vibração da estação, principalmente pela passagem dos trens, né, alguns trens de carga, inclusive aquele aí trepida tudo. E o outro produto, que tem uma carga maior, ele trincou. E aí o desafio era fazer a manutenção sem retirada da impermeabilização anterior. Por quê? Lá é a Rua Mauá, né? lá de trás da Estação da Luz, centrão de São Paulo. Você imagina você fazer a remoção de um sistema de impermeabilização, geração de resíduo, onde vai colocar aquele negócio, interrompe trânsito, esse negócio todo. Então tinha que fazer uma solução lá no local. Esticamos aí o véu de poliéster,
né? Aproveitamos aquele produto anterior como primer, né? E aí em cima aplicamos 4 demãos daquele HEM 1144 da norma 15885. Na época não existia essa norma ainda, a gente seguia erroneamente a 13321. Enfim, e está aí até hoje, lá no vaso. Lá é um lugar fácil de ir, porque você passa, é só passar por baixo, lugar de trânsito, né? E olhar para ver se não tem nenhuma mancha, lugar fácil de conferir. Depois de pronto, mesma platibanda marquise depois de pronto, tá? Outra vantagem do sistema é que ele dispensa a regularização ou proteção mecânica, eu escolho, né? Ou eu dispenso a regularização, faço a aplicação direto lá no substrato, e depois ao final faço uma proteção mecânica, ou eu regularizo, faço a aplicação e já posso colar o acabamento em cima, com o cimento colante, em cima da impermeabilização. Vantagens e desvantagens, né? Se eu coloco proteção mecânica, eu posso trocar de piso a hora que eu quiser, sem danificar a impermeabilização. Em compensação, eu tenho um consumo muito maior, porque tem toda aquela irregularidade da laje crua, que eu tenho que cobrir. A minha área real vai ser muito maior que a área nominal, e eu vou ter um consumo maior, consequentemente maior. A vantagem de eu utilizar... A vantagem, então, de eu aplicar direto, de eu fazer uma regularização, é que eu já faço caimento para o ralo, vou ter uma membrana mais homogênea, vou gastar menos, mas em compensação, quando for fazer substituição de piso, vou perder lá a impermeabilização, ela vai ter que ser refeita. Tá? Aí um exemplo, para ilustrar o que eu falei. Aqui, uma outra obra emblemática, também daquele período lá, 2004, 2005, as lajes abobadadas da Igrejinha da Pampulha, cartão postal de Belo Horizonte, onde foi refeito toda a impermeabilização com a utilização desse sistema, né, com os produtos da Hemisfério, e os mosaicos foram colados diretamente sobre a impermeabilização, né? Também sem problemas de infiltração até hoje, nenhum mosaico caiu, tirando alguns de baixo, que foram arrancados por vandalismo, mas fora isso, assim, por situação normal, de formação de bolha, qualquer coisa assim, nenhum mosaico desse caiu até hoje. Tá aí mais um exemplo. E aqui também mais um exemplo, está colando lá direto a pastilha sobre a impermeabilização nessa piscina. E essa piscina foi um caso típico, né, de manutenção em cima de um sistema já existente. Né? Aí foi um erro de projeto, né? É uma piscina com muito problema de umidade ascendente, e aplicaram a manta asfáltica direto, sem fazer o tratamento da umidade ascendente. Então, ela com o tempo embolhou toda, né? soltou ladrilhos, tudo. O proprietário perdeu a confiança, por isso que eu falo, problema de projeto, né? Perdeu a confiança na manta asfáltica. Não deveria ter perdido, mas perdeu por causa desse problema, quis um outro sistema moldado em loco, e aí nós fomos lá, fizemos um tratamento com 1135, contra a pressão negativa, depois o 1144, aquela história toda. E agora a fase final, já estão me sinalizando aí que faltam 5 minutos, fora os descontos do árbitro, né? Vocês veem que teve pênalti, teve atendimento médico, vocês não viram essas coisas, teve tudo isso, tá? As funções do componente B. Porque ele é um sistema bicomponente, acrílico cimentício, tá? Então nós temos um componente B, que é o sólido, que tem as funções de carreamento, tixotropia e reticulação, basicamente isso, tá? Carga para dar corpo, porque os acrílicos têm baixíssima espessura, então para eu poder formar uma membrana tal, eu preciso de um elemento sólido. Tixotropia, que é para não ficar espirrando, derramando o produto, espirrando na cara do aplicador, aquele negócio todo escorrendo pelas paredes, né? O
cimento ou os aditivos, então, eles vão conferir a anisotropia. E a reticulação. A reticulação é a complementação da polimerização. Esses produtos já vêm polimerizados, a matéria-prima já é um polímero pronto, depois ele é formulado e depois ele é aplicado. Só que, embora já polimerizado, ele precisa estar separado, que é pela água da emulsão, porque senão eu não consigo aplicar, não vou conseguir a forma líquida. Tá? A expulsão da água, a formação do filme, ela se dá pela expulsão da água, mas essa expulsão da água não pode ser muito lenta. Se ela for lenta, eu vou ter formação de poros indesejáveis, vou ter pontos não reticulados, pontos não curados. Né? Então, aí é que vem a história, aí entra o cimento. É o cimento que isoladamente reticula através do calor de hidratação. É ele que complementa aquela pré-polimerização. Né? Outros aditivos que possam ser colocados, que venham junto com o cimento, enfim, eles não têm função. Eles não têm função, pode até atrapalhar. Eu prefiro, eu sou até suspeito para falar, mas eu prefiro trabalhar com cimento puro, só o cimento, para complementar direitinho a reticulação. Aí talvez seja a diferença do que aconteceu naquela situação da Estação da Luz. Né? Quando usou produto com cimentos e aditivos, trincou, numa situação extrema lá dos trens. Quando usou um produto só com cimento de obra, que a gente chama de cimento de obra, deu certo e resolveu o problema. Né? Aí, só o cimento Portland? Não. O cimento branco estrutural também faz essa função. Tá? E aqui nós temos um exemplo também aqui do Rio de Janeiro, muito importante, esse chafariz no Palácio Guanabara, em que tinha que ser utilizado um sistema de impermeabilização com final branco, tá? A aparência final branca. E não podia ser utilizada a tinta, não podia ser usada nenhuma tinta de mercado. O próprio sistema teria que resolver o problema. Então, nós resolvemos o problema usando cimento branco estrutural. É a mesma membrana, só que com cimento branco estrutural. Ele também dá calor de hidratação e tudo. E, numa necessidade, aí pode ser até a cal. A cal, quando ela sai do estado óxido de cálcio para passar para o hidróxido de cálcio, essa reação é com água. Óxido de cálcio mais água dá hidróxido de cálcio. Essa reação é exotérmica. Então, dá o calor de hidratação que eu preciso. Tá? Então, com isso a gente dribla aquele problema dos 28 dias, porque aqueles 28 dias que a gente fala, quando tem cal na argamassa e tudo mais, para curar, é relativa à reação do hidróxido de cálcio para se transformar em carbonato de cálcio. Aí absorve o CO2 do ar para fazer essa reação. Tá? Que não tem nada a ver com o que eu preciso aqui do calor de hidratação. Aqui também foi uma situação muito específica. Quinta da Boa Vista, Museu Nacional, obra também da década passada, de 2007, IPHAN proibiu o uso de cimento naquela área. Então, a saída foi fazer membrana com cal. Eu mesmo não esperava que ela fosse resistir o tempo que ela foi resistir. Cal tem uma série de efeitos colaterais aí, eu estava meio com receio, mas, enfim, era o que a gente podia fazer e, graças a Deus, com um resultado maravilhoso que o tempo está mostrando. Resumindo, o uso de cimento de obra não causa interferência na reticulação, forma filmes mais homogêneos, então, lembra lá da Estação da Luz, maior eficácia contra proteção negativa, tá? Então, se você fizer uma argamassa polimérica só com cimento de obra, ela vai dar um resultado melhor em termos de segurar a umidade que vem de trás ou de baixo, no caso da umidade ascendente, do que em outros casos. Compatibilidade com qualquer tipo de cobertura, argamassa colante, tintas, poliuretano, cola de poliuretano para taco, esse negócio todo, nós já temos experiência com tudo isso. Não tem tempo máximo entre demãos, isso é uma vulnerabilidade, às vezes, de alguns produtos. Ele tem um intervalo mínimo, 6 horas. A partir daí, se você tiver que ficar 2, 3 semanas, um mês, 2 meses
com a obra parada, depois quando você voltar, você dá continuidade e aplica a demão seguinte. Compatibilidade com todas as argamassas colantes, quase todas, né? Exceto com a AC1, mas com todas as demais. Estão me avisando que já entrou nos descontos do juiz, mas vai ser rapidinho. Aplicável sobre drywall de placa verde, também, bom, aí teria interessantes, não vai dar tempo para a gente falar, mas vocês podem depois fazer as perguntas, eu posso complementar. Formação de membranas mais elásticas, lembra lá do trem da Estação da Luz, não gera resíduos, que é a responsabilidade com o meio ambiente. Quando eu trabalho com produto de caixinha, pode ter alguma sobra, e aí eu tenho um problema com o meio ambiente, que é a geração de resíduos. Né? Isso o Trump não se preocuparia, mas ele se preocuparia com o assunto seguinte, que elimina desperdícios, que é a responsabilidade com o próprio bolso. Tá? O aplicador sabe disso, o que fazer com aqueles resíduos. Enfim, a mensagem do dia é que sejamos rígidos em combater as infiltrações. Não podemos permitir que as infiltrações nos vençam. Mas tenhamos flexibilidade em nossas decisões, pensando fora da caixinha. Bom dia, muito obrigado pela atenção.